Agora a gente vai para o nosso segundo tipo de moléculas, que são os lipídios. Os lipídios é um grupo de substâncias distintas, tá? Elas não são parecidas, porém elas são agrupadas por conta da principal característica delas, que é a insolubilidade em água. Ou seja, elas não são solúveis, elas são apolares. Como assim apolares? Simples, elas não possuem carga elétrica. Lembra da molécula d'água, que ela é bipolar. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Os lipídios não são nem positivo nem negativo, então eles não têm essa atração com a água, eles se repelem. Por isso, obviamente, que quando eu coloco óleo na água, ele não se mistura, tá? Como que eu... Ou melhor, qual é a composição desses lipídios? Sempre, basicamente, são formados por carbono e hidrogênio. E aí pode ter a participação de oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembra um pouco nossos glicídios de agora há pouco, tá? Como que a gente vai classificar os nossos lipídios? A gente classifica se eles têm ácidos graxos ou não têm ácidos graxos, tá? Quem tem ácido graxo pode ser um glicerídeo, uma cera ou um fosfolipídio. E os que não têm podem ser um carotenoide ou um esteroide, tá? Por alguns nomes vocês já devem estar percebendo aí uma certa familiaridade. Ai, meu tênis está enroscando. O que é o ácido graxo? O ácido graxo, ele é uma molécula comprida, de estrutura puramente de carbono, porém ele vai ter um grupo hidroxila no final, tá? Que é esse grupo de carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Basicamente é isso. Vamos falar dos glicerídeos então, que são os nossos primeiros, que são, por exemplo, nossas gorduras, nossos óleos. Eles vão ser formados por 3 moléculas de ácidos graxos mais um glicerol, tá? Como assim? Tem essa estrutura gigantesca aqui, e se a gente for fragmentar ela, aqui é a porção que tem o glicerol, depois aqui é onde a gente tem os nossos 3 ácidos graxos, tá? Esse glicerol, ele pode ser quebrado, vai ser separado dos ácidos graxos, e aí a gente usa, por exemplo, como fonte energética. Mais pra frente a gente fala disso. Os ácidos graxos, eles sempre vão ser formados por cadeia de números pares de carbono. Então eles podem ter 14, 16, 18 números de carbono. E na ponta deles tem a hidroxila, tá? No geral, esses ácidos graxos nunca estão livres no interior da célula. Eles sempre vão estar associados a um glicerol, que é um tipo de álcool. E aí tem também uma segunda classificação dos ácidos graxos, que é se eles são saturados ou insaturados. Os ácidos graxos saturados significa que eles não possuem ligação dupla na sua estrutura. Então, basicamente, eles são lineares, eles são retos. Os insaturados, eles podem possuir uma, duas, inúmeras ligações duplas, tá? Como eu vou saber se é um insaturado ou é saturado? Pelo estado que ele se apresenta, tá? O saturado, como ele é retinho, ele pode se compactar um com o outro. E aí o que vai acontecer? Ele solidifica em temperatura ambiente, que é, por exemplo, a manteiga. O insaturado, ele já tem as suas ligações duplas, então ele acaba sendo torto, ele vem e dá uma ligação dupla, se tiver outra vai para lá e por aí vai. E consequentemente ele não consegue se encaixar um no outro. E aí ele é mais fluido, então na temperatura ambiente ele vai vir no estado líquido, tá? Então, por exemplo, manteiga saturada, azeite insaturado, tá? E a margarina? A margarina, se vocês pegarem, vai estar escrito na embalagem dela que é óleo vegetal hidrogenado. Como assim? É simples, eles pegam um óleo insaturado, força a entrada de hidrogênio nele, isso e na indústria, e transforma e rompe essa ligação dupla, fazendo com que esses ácidos graxos se tornem saturados.
E aí, por conta disso, a margarina acaba se solidificando, tá? É saudável? Não muito. Se for preferir, prefira a manteiga, tá? Agora, dentro dos insaturados, a gente ainda tem outra divisão, que é a divisão por conta da ligação química ou da ligação dupla deles, que ela pode ser no formato de cis ou no formato trans. Formato cis é quando as duas moléculas da ligação dupla vão para a mesma posição, e o formato trans é quando essas moléculas vão para a posição oposta da ligação, tá? Aqui tem dois esqueminhas. Eu tenho um ácido graxo saturado em cima, um insaturado de trans embaixo e um insaturado cis. Ah, não, perdão. O cis está no meio e o trans está embaixo, tá? Tem um esquema melhor. É esse, pronto. Facilita. Vocês podem perceber que o trans, ele vai ter um para cá e um para lá. E ele basicamente não muda a estrutura da molécula. E o cis, como eles acabam sendo colocados do mesmo lado, ele vai entortar a molécula depois, tá? E as consequências dessa perninha entortada? Não solidifica, tá? Por que que existe essa ligação trans? Ela foi feita de forma industrial e ela é utilizada para melhorar a textura e a durabilidade e o sabor dos alimentos. Porém, como vocês já devem ter lembrado, gorduras trans e gorduras saturadas, quando em excesso na nossa alimentação, não são boas. Elas podem levar a gente a ter doenças cardiovasculares, que é o que a gente chama de aterosclerose, que é quando se dá o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e eles acabam sendo tamponados, ou seja, eles tampam, ficam entupidos, tá? E aí você pode ter um AVC, um problema cardiorrespiratório, desculpa, um AVC, um ataque cardíaco, trombose e por aí vai, tá? Outra função dos glicerídeos, eles também são reservas de energia e isolante térmicos em aves e mamíferos, tá? Se vocês analisarem bem, aqui a gente tem uma imagem que é do tecido epitelial, nossa pele. Embaixo a gente tem uma camada amarelinha. Essa camada amarelinha é tecido adiposo, ou seja, o tecido que acumula gordura, e é ele um dos responsáveis por manter a nossa temperatura térmica. Não preciso nem falar que em animais que vivem em regiões frias, como urso polares, baleias jubarte, focas, tem essa camada de tecido adiposo extremamente desenvolvida. Por exemplo, assim, e a gente assim, tá? Por quê? A gente não vive em ambiente polar, tá? Aqui eu tenho uma micrografia de células. Se vocês perceberem, esses pontinhos menores, roxo, é o núcleo da célula, e toda essa parte branca aqui é o óleo que esses adipócitos acumulam, tá? Então, isso aqui que a gente tem, nada mais é do que tecido adiposo. São as nossas células acumulando gordura. Para quê? Reserva de energia, tá? Se por acaso você ficar proibido ou você não conseguir se alimentar, obviamente o seu corpo vai ter uma reservinha aqui que vai conseguir que seu corpo continue funcionando, tá? Aqui a gente tem o que acontece na aterosclerose. Aterosclerose, aliás. Que é o nosso entupimento das veias, dos nossos vasos sanguíneos. Essa gordura ela vai se acumulando nesses vasos. Consequentemente, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ele tampa o vaso, tá? E aí, obviamente, já sabe o que acontece. E a segunda imagem é uma imagem real, tá? Eu imagino que seja uma artéria entupida. E para vocês terem ideia de como é a situação. A dieta saudável, ela precisa cortar todos os tipos de gordura? Não, não deve. Por conta do quê? Existem gorduras boas e a gente necessita dessas gorduras, tá? Por exemplo, a gente tem vitaminas, a vitamina A, vitamina D, a E e a K, que elas são lipossolúveis, ou seja, são vitaminas que não se diluem em água. Então, para elas serem absorvidas pelo nosso corpo, você vai precisar de óleo. E tem também a questão dos ácidos graxos ou os glicerídeos,
poliinsaturados, tem várias ligações duplas, que eles são utilizados na síntese de membrana celular e de prostaglandinas. Membrana celular, aquela camadinha que envolve a célula, que protege e delimita a célula. Prostaglandinas são parecidas com os hormônios, mas são sinalizadores celular, porém eles não são lançados na corrente sanguínea. São sinalizadores de uma célula para outra, tá? E são eles responsáveis pela contração muscular lisa, agregação de plaquetas e também de processos inflamatórios. Com relação às ceras, são moléculas de ácido gráxicos, também ligada a um álcool, parecido com o nosso item anterior, porém não é um glicerol, tá? É um outro tipo de álcool. E elas são altamente insolúveis, elas não têm afinidade nenhuma com a água. E por conta disso, muitas plantas utilizam para evitar a desidratação. Então é bem comum você ter, por exemplo, uma camada fina de cera por cima das folhas, e isso impede que a água que está dentro da folha acabe evaporando conforme ela recebe o sol. E alguns outros animais utilizam cera para produzir sua casa, que é o nosso exemplo das abelhas, tá? O nosso terceiro lipídio é os fosfolipídios, tá? Eles são de extrema importância e mais pra frente a gente vai falar muito deles. Eles são formados por um grupo de fosfato, mais os ácidos gráxicos e um glicerol. E o mais comum dele, o fosfolipídio mais comum, ele vai ter duas perninhas só. Então ele tem duas estruturas de ácido gráxicos que desce. Questão diferente e que vai gerar toda a mágica do fosfolipídio. Ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Como assim? Uma parte polar e uma parte apolar? Se os lipídios são... A grande jogada deles é que eles não se misturam com a água. Os fosfolipídios, por conta desse fosfato e do glicerol, ele acaba tendo essa parte diferente. Então, a cabeça do fosfolipídio, ela é polar, ela tem afinidade com a água, e a cauda dele, ela vai ser apolar. Então ela não tem afinidade com a água, tá? A gente pode falar que a parte da cabeça vai ser a região hidrofílica, ou seja, tem afinidade. E a parte da cauda é a região hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade com a água, tá? E por conta dessas duas regiões distintas, a gente pode falar que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, ou seja, são moléculas que possuem dois tipos de comportamento. Esse tipo de comportamento, ou a consequência dessas duas regiões nela, vai levar elas a um comportamento que permite ou permitiu que a vida surgisse na Terra, tá? Que é a formação de lipossomas e micelas. Bom, como os fosfolipídios possuem esse comportamento de a cabeça tem afinidade com a água e a cauda tem fobia, ela vai apresentar um comportamento que foi extremamente fundamental para que surgisse a vida que a gente conhece aqui na Terra, tá? Que nada mais é do que a formação de micelas, lipossomas e a bicamada lipídica. Como assim? Imagina que você tem a... Deixa eu pegar aqui. Você tem a cabeça do lipídio e os dois bracinhos dele aqui embaixo. Se eu coloco isso em água, ele sozinho, ele vai acabar flutuando, porque a cabeça vai ficar em contato com a água e as perninhas não vai ter contato com a água. Se eu coloco vários lipídios desse, ou ele pode ficar todos eles lá em cima flutuando, ou eles podem virar e formar uma micela, onde vai ficar todas as cabeças do lado de fora e as caudas hidrofóbicas na parte de dentro. Se eu tenho uma grande quantidade ainda, o que pode acontecer? Forma uma bicamada, ou seja, as cabecinhas todas para fora, as caudas todas para dentro, se protegendo. Não se protegendo, vai. Fugindo da água, porque elas não têm afinidade. E pode, porventura, essa bicamada, que seria uma folha, acabar se fechando num lipossoma. Ou seja, vai ter todas as cabecinhas
voltada para dentro, as cabecinhas voltadas para fora, as caudas todas viradas para dentro e água fora e dentro dessa bolinha que se forma, tá? Por que eu falo que isso foi extremamente importante para se formar a vida? Porque o fosfolipídio, esse comportamento dele, que é um comportamento natural, acabou gerando a nossa membrana plasmática, tá? Se vocês perceberem esse esquema, esse desenho que está aqui, o lipossomo, ou a bicamada lipídica, é a mesma estrutura que a gente tem na membrana plasmática, tá? Onde a gente tem um esquema também, que vocês podem ver, é com bolinha de sabão. As bolhas de sabão, elas são formadas por lipídios. A glicerina, ela é feita a partir de gordura animal, tá? Se vocês não sabem, o detergente, ele vem dos animais. E por consequência disso, ela tem esse comportamento também de bicamada lipídica, parte hidrofóbica, parte hidrofílica. Tem um esqueminha aqui embaixo que vai mostrar como que é quando a gente faz uma bolinha de sabão. Vai ficar um fio de água interno. Contornando esse fio de água, vem todos os fosfolipídicos com as cabecinhas e as caudas, elas ficam para fora, tá? O que é legal da gente reparar nessas bolinhas de sabão? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma para mostrar para vocês. Ah, tá estourando. Tá difícil. Vai dar certo, calma. As bolhas de sabão, elas são flexíveis e ó, eu consigo atravessar... Ops, estourou. Eu consigo atravessar as coisas na membrana dela, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma. Eu consigo atravessar ela... Estourou. Com o meu canudo, ó. Ah, que ódio! Enfim, ó. Furei, o canudo está dentro dela e ó. Tá vendo que ela tem uma certa plasticidade e uma resistência? Isso acontece por conta do movimento que esses fosfolipídios têm, tá? Eu consigo atravessar ela, eu consigo esticar ela. Se eu tiver duas bolhas de sabão, às vezes acontece delas acabarem se juntando por conta do quê? Esses fosfolipídios, eles têm as caudas. Essas caudas, elas são, de certo modo, desiguais. E aí vai dar, quando um se conecta ao outro, fica do ladinho, eles vão ter uma certa flexibilidade e locomoção, tá? Então essas membranas que eles formam, elas acabam sendo flexíveis e também resistentes. Por isso, obviamente, que nossa célula deu tão certo, tá? Ao contrário das minhas bolinhas de sabão. Depois, um outro tipo de lipídios que a gente tem, agora, sem ácidos graxos, são os carotenoides, tá? Esses lipídios, eles são praticamente pigmentos, e são muito encontrados, por exemplo, em cenoura, pimentão, tomate, laranja, tem um pouco na casca também. E eles estão um pouco relacionados à questão da fotossíntese. Por que é importante a gente comer ou se alimentar desses carotenoides? Porque eles são precursores, ou seja, eles vão formar vitaminas, igual ao beta-caroteno da cenoura, que é o pigmento laranja. Quando ele passa pela nossa digestão, ele vai ser quebrado e ele vai formar duas moléculas de vitamina A. E a vitamina A ela é extremamente importante, tanto para a proteção da pele quanto para a nossa visão, tá? Então aqui você já consegue associar uma coisa à outra. E o nosso último grupo de lipídio é os esteroides. São também substâncias encontradas em alimentos agora de origem animal. Esteroides a gente não vai ter em origem vegetal, tá? E o principal dele é o colesterol. O colesterol ele é basicamente a base para nossa formação hormonal. Principalmente quando a gente fala de hormônios sexuais, que é no caso da
progesterona, que é tido como hormônio feminino, e a testosterona, que a gente fala que é o hormônio masculino. Vou fazer um adendo. Esses dois hormônios, não é só porque é hormônio feminino e hormônio masculino, não significa que vai ter no outro. Ele tem, tá? Mas uma quantidade bem mais baixa. Então, mulher naturalmente produz testosterona, quantidades baixas, e homem também produz progesterona, tá? Em quantidades baixas. Qual que é a função dos esteroides no nosso corpo? Formação dos hormônios sexuais, que é o que a gente vai ter principalmente atuando quando a gente entra na puberdade, que vai ter todas aquelas mudanças físicas de amadurecimento sexual. E o colesterol, ele tem algumas funções que estão relacionadas com a membrana plasmática, tá? Quando você tem pouco colesterol na sua membrana plasmática, ela fica mais fluida e, consequentemente, vai entrar e vai sair mais coisas da sua célula. Se tem muito colesterol, ele vai interromper essa fluidez da célula. E aí fica mais difícil de entrar as coisas ou sair as substâncias, tá? Como assim sair e entrar as coisas? Lembra que a gente acabou de fazer a experiência com os fosfolipídicos, de que a membrana ela é flexível e ela é resistente? Bicamada fosfolipídica é a nossa membrana celular. Além de ter os fosfolipídicos, a gente vai ter algumas proteínas, que vai fazer o transporte de substâncias, e a gente tem esse colesterol que vai regular a entrada e a saída, ou a velocidade de entrada e saída dessas substâncias. Bom, com relação então ao HDL e o LDL, eles não são tipos de esteroides, tá? Eles são proteínas sanguíneas, mas por eles absorverem e atuarem em função e com a ação conjunta dos esteroides, acabou ficando associado a isso, tá? Mas qual que seria a diferença de um e o outro e por que ele é tido como bom e ruim? O LDL, que vem do inglês de low density, ou baixa densidade, é a proteína sanguínea responsável por carregar o colesterol para o corpo todo. Ou seja, ele pega esse colesterol do fígado e leva para todo o corpo, onde ele vai ser utilizado para formar a membrana plasmática. Qual é o problema? Se esse LDL tiver em grande quantidade, ele vai acabar oxidando e aí vai ter aquela situação de aterosclerose, onde essa gordura vai ser depositada nos vasos sanguíneos. E aí o vaso sanguíneo entope, você tem um infarto, uma trombose e tudo mais, tá? Aqui a gente tem o esquema, então, do que é um caso de LDL saudável, ou LDL em níveis normal, que é o nosso primeiro esquema, onde o fígado vai soltar esse LDL na corrente sanguínea e ele vai ser transportado para o corpo inteiro. No caso onde a gente tem o LDL, que é esse aqui do lado, mais acentuado, a gente tem uma produção gigantesca de LDL, ele vai acabar oxidando e ele não vai ser nem reabsorvido pelo fígado, nem utilizado no nosso corpo. Ele vai ser depositado nas nossas veias, tá? E aí você tem a aterosclerose. Com relação ao HDL, eles são as moléculas que são responsáveis por captar ou trazer de volta o excesso de colesterol do sangue e levar ele pro fígado, tá? Aí o fígado vai pegar esse excesso e vai excretar através da bile. Por isso que o HDL, ou High Density, é tido como o colesterol bom, porque ele tira esse excesso e excreta. E o LDL é o ruim, porque ele leva e deposita isso principalmente na nossa corrente sanguínea, tá? Então, só para fechar aqui os lipídios, quais são as funções? A gente tem a função estrutural, que eles vão formar parede celular, vão formar corpo, exoesqueleto de animais. A gente tem a função energética, que aí no caso são os glicerídeos, que armazenam energia. A gente vai ter a função de protetora, no caso de alguns óleos e ceras, que vão formar coberturas. Função reguladora, são os esteroides e os ácidos gráficos, que vão compor hormônios e vitaminas.
E a função isolante, que é quando a nossa gordura vai funcionar como uma capa protetora, tanto proteção térmica quanto uma capinha protetora nos nossos nervos, que é o isolante elétrico. Aí se você quiser dar uma pesquisada por bainha de melina, tá? Que aí vocês já vão ter uma ideia, mas mais pra frente a gente fala dela. Essa foi a nossa aula de lipídios e carboidratos, tá? Mais pra frente eu vou mandar alguma listinha de exercício pra vocês e alguma atividade pra vocês me enviarem, enquanto a gente não volta com as aulas presenciais. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição, tá? Só mandar pra mim. Se for necessário, entre em contato o mais rápido possível. Galera, é isso. Bons estudos e boa quarentena, tá?